Olá, pessoal, esperando vocês chegarem por aqui. E vocês que estão chegando, lembrem de clicar no aviãozinho e chamem as mamães, professoras de educação infantil que vocês conhecem, porque o assunto hoje é muito interessante e nós vamos falar aqui sobre o desenho da criança, porque o desenho da criança de primeiro setênio é muito mais que só um desenho. Então, vai ser bem interessante. A gente pode ver muita coisa com o desenho da criança. Então, o desenvolvimento, como ela se desenvolve, como ela está crescendo, se ela tem prontidão para a alfabetização, para ser alfabetizada, a gente pode avaliar essa criança através do desenho que ela faz. Se o desenvolvimento psíquico está acompanhando a idade cronológica. Então, vai ser muita coisa legal por aqui e claro que você não vai querer deixar suas amigas de fora, não é mesmo? Então, convide aí quem você acha que deve estar aqui também, que tem criança de primeiro setênio, ou seja, de 0 a 7 anos. Então, gestante pode estar aqui também? Pode, deve. Quanto mais cedo tivermos conhecimento sobre isso, melhor para essa criança, né, que vai se desenvolver. E na minha experiência pessoal, quem me dera saber disso tudo antes. Dos meus filhos eu guardei muito pouco. Dos meus filhos não, né? Do meu filho mais velho, eu guardei pouquíssimo desenho dele, porque eu não sabia disso. Então eu pegava lá vários rabiscos, eu não ia guardar, não entendia o que se expressava através daqueles desenhos, né? Daqueles símbolos, e eu deixei passar. E aí depois, chegando a ter conhecimento sobre tudo isso, eu quis ter esse registro comigo, eu quis guardar todos os desenhos. E aí, certa vez, eu olhando na agenda, uma agenda antiga, e eu vi um rabisco, assim, um desenho dele quando era pequenininho, e puxa, como eu guardei aquele desenho com todo o carinho do meu coração, ainda está guardado, porque é pouquíssima coisa o que ele escreveu na agenda, né? Oi, Rosana, olá, que bom que você está aí. E deixa eu acenar aqui para você também. Então, porque criança, ela escreve, ela quer tudo que ela pega quando ela é pequenininha, né? Ela risca. Oi, Mirela, boa noite. Então, ela risca tudo que ela vê, né? Então, se ela pega o caderno da mamãe, a agenda, ou sei lá, as paredes, então ela vai escrevendo. E a gente vai ver aqui que a criança faz isso por uma volição, né? Um impulso volitivo que coloca ela para fazer esses desenhos, e ela faz através de imitação também. Então, quando a gente pode olhar para esses desenhos e entender o que acontece com a criança a partir daquilo que ela registra, né? Porque toda escrita, qualquer símbolo que a gente faz, um risco no papel, a gente está deixando ali um rastro do nosso movimento, né? Então, a minha letra, na verdade, esse movimento que eu estou fazendo aqui, eu vou deixando um rastro. E o desenho da criança fala disso, né? Como que essa criança está. Então, quanto mais a gente se apropria desse conhecimento, mais entendimento a gente tem da criança. É como o curso, o Manual da Infância Plena, né? Onde eu dou fundamentos e dicas de todo o primeiro setênio. Então, tem coisa que a criança vivencia no primeiro ano de vida,
no momento do parto, que faz a diferença na hora de aprender a ler e a escrever. Por isso que esse primeiro setênio, ele é tão importante. E os pais, as mamães, os cuidadores em geral que estão com essa criança pequenininha, eles precisam se apropriarem desse conhecimento, porque não é quando a criança está na escola, na idade escolar, que a coisa se faz ali. A coisa começa a se fazer na hora da gestação, desde o ventre, né? Então, tem muitas dificuldades de aprendizagem que a criança desenvolve nesse momento da gestação. Então, às vezes, ela é pequenininha no aprendizado do andar, do falar. Então, cada vez mais a gente vê e acontece também as mamães, os cuidadores querendo se apropriar desse conhecimento que antes ficava restrito apenas aos professores, né, aos profissionais. E cada vez mais é importante que adquira mesmo esse conhecimento, que se aproprie disso para que essa pessoa, esse adulto, pai, mãe, tio, avô, babá, que está com essa criança em desenvolvimento, possa favorecer o ambiente propício para que ela se desenvolva, né? Dando todas as condições, quanto mais condições puder dar para essa criança se educar de forma saudável para enfrentamento do mundo, da vida, melhor para essa criança, né? Então, é isso. Na verdade, eu costumo até falar que o Manual da Infância Plena, ele é todo baseado nos fundamentos da pedagogia Waldorf, né, da antroposofia, e eu costumo dizer que toda gestante deveria fazer esse curso para já começar com esse embasamento, porque, nossa, quem me dera que eu pudesse ter tido essa oportunidade. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, que é sobre o desenho, esse tema tão importante que todo professor de educação infantil, seja lá de qual pedagogia, em que pedagogia atue, né? Ou que não atue como profissional, mas como família, deveria estar conhecendo isso, porque é muito lindo. Vocês vão ver aqui como é lindo o desenho da criança. Eu sou encantada. Eu separando aqui alguns desenhos para mostrar para vocês nessa live, eu vi como eu amo isso aí, ver as crianças colocando no papel o que está acontecendo no corpo delas. Então vamos lá. Eu vou começar com um verso de J. Clipper, que fala assim: Deus, em sua inescrutável vontade, escolheu a reta e a curva para gravar no mundo, por meio delas, a divindade do Criador. Assim, onisciente, criou um mundo de magnitudes cuja essência se acha contida em sua totalidade pelas diferenças do retilíneo e do curvilíneo. E aí, no campo das linhas, né, a gente pode ver isso no mundo, que só existe duas possibilidades, que são a reta e a curva. Então, a linha reta e a linha curva. Não tudo que a gente olhar, se a gente olhar agora em volta aqui do ambiente, do quarto, da sala, sei lá, onde você estiver, tudo que você vê ou é reta ou é curva. Então, estão dentro todos os objetos e tudo na natureza se expressa assim. E a gente vai ver que o desenho da criança também, né? Então, tem a reta que se estende até o infinito, né? E aí vai na linha reta, e a curva que se arredonda até formar o círculo, essa linha que fica redonda até formar o círculo, e ela pode se contrair, né? A linha curva, que ela vem, se contrai, contraiu e formou o ponto. Então, a reta é o movimento dessa linha na expansão, e a curva é o movimento da linha na contração. Então, é o lado
um é oposto do outro, né? E é importante a gente ver isso, porque a criança, a forma como a criança se desenvolve e ela cresce, a criança ela começa a nos dar dicas de como ela está fazendo esse desenvolvimento pelo desenho. Então, tem criança que vai fazer os primeiros desenhos, né, que são as garatujas, a gente vai olhar para isso agora. Tem criança que faz assim, circular, e tem criança que não, que faz retilínea, né? Então, ela já vai dando dicas, a gente que olha para isso já vai dando como que está se estruturando o corpo, como essa criança está crescendo, e ela dá dica, inclusive, do temperamento dela pelo desenho, né? Que temperamento que ela vai ter, né? Porque são duas coisas, a gente viu, né? Se a criança ela começa a fazer a linha, vários círculos, né? Então ela tá nos dando a dica que ela vem, né? Nessa é o movimento da linha na contração, e se ela faz a reta é o movimento da linha na expansão. Então são muitas dicas que ela nos dá. Então, gente, olha, vocês que estão chegando, lembra de clicar aí nesse aviãozinho para convidar mais pessoas, marquem pessoas aí para que vocês vejam que vão se interessar, que tem criança, né, de 0 a 7 anos, no primeiro setênio, para terem contato com esse assunto. Então, desses dois princípios criadores da reta e da curva, é que vêm as formas primordiais de linguagem infantil, que são as garatujas. E aí, né, quando a gente não tem conhecimento disso, eles estão rabiscando, fez qualquer desenho, ou vai perguntar à criança o que foi que ela fez. E lá mais para frente a gente vai ver que nem é legal ficar perguntando que desenho é esse, o que foi que você desenhou, né? Então, tem as garatujas. Eu vou mostrar aqui para vocês. As garatujas, que são linhas, as pendulares, né? Que é tipo essa aqui, ó. Tá vendo esse desenho? Ó. A criança pequenininha, se você der o lápis para ela, ela tiver chance, né? Junto num papel ou no chão, no piso, ela pode fazer esse movimento. Então, tem criança que faz esse tipo de movimento e tem criança que vai fazer assim, ó, mais circular. Então, uma tem mais a expressão da linha reta, né, ó, como tem as linhas retas, essas são as garatujas pendulares e essas aqui, as linhas mais curvilíneas, né, como a gente viu. Então, as garatujas, esses desenhos aqui, gente, tanto um quanto o outro, pode ser assim também. A criança não está representando nada de material. Isso é algo muito... Ela está... todos os processos... Esse é um desenho de criança mais ou menos até 3 anos de idade, né? Então, é muita volição, é muito movimento que está acontecendo na criança para que ela cresça, né? Se a gente olha para uma criança pequenininha, a gente vê o tanto que ela se movimenta, o tanto que ela não para. E não é um movimento caótico mesmo, né? Não é algo planejado, pensado, nada disso. A criança, ela precisa explorar tudo e ela está se organizando corporalmente. Então, o registro dela também é assim, tá? Ela reflete isso que ela está vivendo no corpo. Então, como eu falei no começo, né? Através desse desenho é possível compreender as fases do desenvolvimento antropológico dessa criança, né? E aí, o que acontece? No primeiro setênio, todas as crianças encontram a mesma formulação em sua escrita, nesse registro, né? Nisso que ela coloca para fora, que esse lápis é uma extensão do corpo dela. Então, o desenho que uma criança... deixa eu pegar aqui para mostrar. Ó, isso aqui, uma criança
no Brasil faz esse movimento, com 2 anos de idade, ou esse aqui, uma criança na África do Sul vai fazer esse mesmo movimento. Uma criança na Europa de 2 anos de idade, se der o lapisinho para ela, vai fazer o mesmo movimento. Então, isso, assim como as primeiras palavras da criança, né? Aquela primeira... A criança, quando é bebezinha, que ela ainda não aprendeu a andar nem nada. Então, quando ela faz essa e sopra e faz e fica fazendo aqueles balbucios, e esses balbucios, eles não são sujeitos a fatores linguísticos, né? Então, todo ser humano, a humanidade toda, antes de começar a falar, ela desenvolve esse tipo de linguagem que é universal, que toda criança faz. Então, assim também é o desenho da criança, tá? Por isso que esse desenho, ele é um ótimo instrumento de avaliação do professor. Todo professor de educação infantil deveria fazer um estudo profundo do desenvolvimento da criança, porque é algo que não dá para... É visível, né? Quando a gente observa a criança de educação infantil no seu desenvolvimento, a gente precisa avaliar como que tá, como que anda esse desenvolvimento psicológico, se está caminhando junto com o cronológico, tá acompanhando, isso tá harmonioso ou não, né? Como que essa criança está se preparando para a alfabetização? Ela está pronta já para esse aprendizado da leitura, da escrita? Então, a gente avalia isso com vários aspectos, mas quando a gente vai para o desenho, não tem como ter erro, porque ali foi a expressão da criança, né? Então, lembrando que esse desenho que a criança faz, ela faz de forma espontânea, é um desenho livre. Então, quanto menor a criança, maior tem que ser o papel, porque a criança, ela é toda movimento. Então, não dá para eu dar para uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, desenho, e até mais velhas também, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Só como exemplo mesmo, desenhos assim, ó, que tem contornos e é ali fechadinho para pintar aqui dentro. Então, é exigir demais da criança que ela faça isso, porque ela está no movimento amplo, ela está no desenvolvimento da coordenação motora ampla. Então, ela está nessa expansão. E quando ela vai para o papel, ela vai assim também, querendo, ela passa, por mais que ela queira pintar ali dentro, ela vai passar da linha e vai virar uma coisa horrorosa. Horrorosa no sentido de, se você quiser que a criança pinte ali dentro, né? Porque agora que eu tenho esse estudo, eu acho muito lindo esse desenho. Para mim é um desenho muito fofo para se colocar numa moldura, porque isso reflete o momento feito pela criança, o momento em que ela estava, né? Com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, a criança é importante saber disso, né? Mesmo que você não entenda nada, não saiba fazer essa leitura, mas alguns aspectos é importante considerar. Então, que essa criança, ela desenha por um impulso próprio do organismo e também por imitação dos adultos. Ela vê o adulto com lápis, escrevendo, então ela vai fazer isso também, ela vai pegar e vai tentar fazer, né? E aí toda a organização corpórea dela vai levar ela a fazer esses movimentos. Então, quando a criança vem, porque, gente, olha, quem tem criança pequena sabe disso, né? Quando a criança faz um desenho, ela quer mostrar, então ela chega para mostrar o desenho. Então não é legal a gente isso aqui é o quê? Porque a criança, ela não fez isso, essa criança pequenininha, que depois a gente vai chegar mais na frente nessa criança mais velha, né? Então, essa criança pequenininha, ela não fez isso pensando alguma coisa. Então, quando a gente pergunta, ela diz a primeira coisa que vem na cabeça, um avião.
Se daqui a 10 minutos você perguntar o que foi, ela vai dizer outra coisa, e cada vez que você perguntar, vai ser uma coisa diferente. Então, nem vale a pena perguntar. Se ela fala o que fez, aí tudo bem, né? Receber sem julgamentos, né? Então, eu já presenciei uma pessoa, a criança, ela ofereceu algo assim para a criança pintar, e a criança fez isso aqui, né? Porque é o que ela sabe fazer, o que ela pode fazer, o que o seu corpo quer expressar. Então, essa pessoa, quando recebeu, nossa, que feio, você, não é para passar aqui, tem que pintar aqui dentro. E aí, olha, é uma exigência, às vezes causa até, sujeito até a criança nem querer mais desenhar por causa disso, né? Dela não se sentir capaz de se expressar através do desenho. Eu conheço também, eu tenho experiências, crianças que são travadas para desenhar, não querem. Crianças ainda pequenas, com 5, 6 anos de idade, não querem desenhar por causa disso. Então, por isso que eu achei importante também trazer esse assunto, né, para deixar aí para vocês, para chamar a consciência um pouco, porque é algo tão banal, mas parece, né? Aparentemente é algo tão sem significância, o desenho da criança, e que na verdade tem muito significado. E também, como é algo, um impulso do próprio organismo, né? A criança, é bom deixar lápis e papel disponíveis para a criança usar sempre que ela lhe der vontade, né? Então, às vezes, eu que gosto de escrever e escrevo poesias também, ou sei lá, pensamentos, quando vem um pensamento assim legal, que eu acho que, puxa, é uma inspiração, eu vou lá e rapidinho escrevo. Assim é a criança também, ela sente o impulso, a necessidade de desenhar. Então, é bom deixar sempre papel e lápis. E já que eu entrei nesse assunto que eu estava deixando para depois, né? Já entrei agora, eu vou apresentar aqui para vocês alguns lápis que são... Porque, gente, olha, isso aqui ainda é muito fino para criança pequenininha, tá? Então, aqueles lápis de cores fininhos, ainda exige uma coordenação motora fina, que a criança ela ainda não amadureceu. Então, é importante, se vocês tiverem como conseguir esse tipo de material aqui, ó, é um tijolinho, isso aqui é de cera, tá? Porque do jeito que a criança pegar isso aqui, ela consegue desenhar. Se ela pegar assim, se ela pegar assim, se ela pegar assim, porque a criança pequenininha... Então, meu vídeo pausou aqui, eu acho que minha conexão tá travando aqui a minha conexão. Então, aí a criança, ela não desenvolveu ainda, então é importante que ela, deixa eu ver que tem alguém aqui pedindo e outras vezes, não. Deixa eu ver aqui o que é isso. Espera aí, só um pouco. Eu não sei, gente. Bom, pronto, ó. Aí é esse material aqui, tá? E tem alguns na internet, vocês colocando tijolinho de cera, vocês conseguem encontrar. E isso aqui é muito bom porque possibilita uma pega melhor para a criança. Quem não tem acesso a isso aqui, usa o giz de cera, esse mais grossinho. Porque esse também, ele de qualquer lado que a criança pegar, do jeito que ela pegar, ela consegue fazer, ela consegue se expressar através desse lápis. Então, ou giz de cera ou esse. Outro lápis de cor que vai exigir a pega, eu não indico. E, inclusive, tem muitas crianças chegando nas séries iniciais do ensino fundamental com uma pega horrível, porque quando ela estava começando a já experimentar os lápis, ela pegava de qualquer jeito, né?
Então, tem criança que pega tem uns jeitos, assim, como que a pessoa consegue escrever dessa maneira. Então, tem que prestar atenção, é nesse comecinho, com 2 anos, quando a criança começa a pegar no lápis. Outra coisa que eu indico também é oferecer à criança apenas nesse começo, né, nesse primeiro setênio, os primeiros 5 anos. O primeiro setênio é de 0 a 7 anos, mas pelo menos os primeiros 4, 5 anos, oferecer as cores primárias, né? Então, é vermelho, amarelo e azul. Por quê? Para a criança poder, ela, descobrindo as cores. E é muito interessante, porque até eu separei um desenho aqui, deixa eu encontrar, porque eu baguncei a minha ordem, que eu tinha me organizado aqui para falar com vocês, mas a criança, quando ela não tem essas cores já marrom, verde, não sei o que, ela vai buscar. E isso é muito legal da descoberta, do incentivo à criatividade, a não ter as coisas, a ela encontrar, ter forças para buscar aquilo que ela quer, né? Então, se eu dou tudo pronto para a criança, já todas as cores, eu tiro essa descoberta dela, que é fantástico poder, a alegria com que a criança, que não tem acesso a isso, quando ela encontra o verde, quando ela encontra o laranja, é muito expressivo. Elas se expressam. Então, uma criança de 5 anos, eu acho que está aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, que eu separei alguns desenhos para ir mostrando para vocês enquanto eu vou falando. Tem um desenho aqui muito, que é a criança buscando o marrom, sabe? Então, isso é uma criança, já ela é um pouquinho mais, já tá maiorzinha. Isso é uma criança de 5 anos e meio, 6 anos. Olha o esforço dela para encontrar o preto. Isso, gente, isso é muito fantástico. Isso é maravilhoso. Porque, ela, por ela mesma, ela já foi colocando. Porque ela viu que se ela colocasse azul e amarelo, dava verde. Quando ela colocou e deu laranja, ela foi colocando e ela tá preto, tá ficando preto. Então, a própria criança fazer essas descobertas. Deixa eu ver aqui. Por que não é indicado o uso do preto para criança pequena? Sim, eu vou falar disso. Mas eu posso responder agora também, já que eu abri esse espaço, né? Porque foge um pouco. É que a criança, ela tá aberta ao mundo, né? Essa criança pequena, ela tá querendo vivenciar todas as experiências. E ela é um ar, ela tá com os braços abertos para acolher, para receber esse mundo. E o preto, ele tem essa característica introspectiva. Quando uma pessoa tá querendo vir para dentro, né? Olhar para si. E o preto, ele faz isso, ele não expande. É diferente de um vermelho, né? De um amarelo. Então, e cada cor, ela tem as vibrações, né? Cada cor vibra. Então, a gente sabe que tem, inclusive, tratamentos terapêuticos, né? A terapia artística que usa isso, a vibração das cores, a arte terapia, né? Para trabalhar com as crianças, com adultos também. Então, olhar para a criança, não é legal vestir a criança também com roupas muito escuras, fechadas, porque é legal trazer essa criança para a vida, né? Ela tá se abrindo, ela tá aberta para o mundo. Então, e o preto, aqui, a gente viu como o preto é juntando tudo, né? É a mistura de todas as cores. Na verdade, quando a gente junta tudo, vai dando isso. Olha o que a criança fez. Então, a gente não dá esse gizinho de cera preto para a criança, nem com outras cores. Quando ela vai ficando maiorzinha, a gente dá, porque aí ela já pode se experimentar.
ela já experimentou várias cores, então ela pode agora já usar um verde, pegar um lápis verde, um marrom, né? Mas o preto ainda não é necessário agora. Quando ela estiver no segundo setênio, que aí é na verdade é no terceiro setênio, de 14 aos 21 anos, ela passa por uma fase, o ser humano passa por uma fase que aí ele está mais para dentro de si, né, para as suas descobertas, se investigando. Então ele já não está tão aberto assim como a criança, ele já está mais para si, tanto é que os adolescentes, eles gostam de preto, né? A gente vê isso aí. Muitos preferem usar o preto, tem gente que usa preto, adolescentes que usam camisa preta, é tudo preto, né? Então, é mais ou menos por aí, tá? E uma explicação com relação também a essa questão das cores, que a gente fugiu um pouquinho agora, mas eu vou voltar para o desenho, que tem muita coisa legal aqui, com relação também que a criança pequenininha, ela tá nessas cores, nas cores quentes, né? Então, laranja, vermelho, pintar o quarto, né, com uma cor magenta, essas cores mais quentes, tá? E aí, vamos voltar aqui para o nosso desenho. A criança vai crescendo um pouquinho, a gente falou das garatujas, né? Circular e pendular, e vai depender de como essa criança está se construindo, se constituindo, vai depender de como será o temperamento dela. Então, é o que vai dizer se ela vai fazer essa garatuja circular ou pendular. E aí, até o terceiro ano de vida, a criança, através das garatujas, nos mostra como ela está inserida nos ritmos e no movimento, né? Então, nessa fase, a criança ainda não diz o que o desenho representa, né? Ela se entrega, é uma entrega, ela está ali na sua ocupação criativa e deixa se levar, né? Por isso, então, essa é uma das razões que a gente não pergunta também. Por volta dos 3 anos, a garatuja circular, ela se fecha no círculo e aparece um ponto no meio, um pontinho assim. Então, gente, é incrível isso. Como isso acontece? Eu sou muito encantada com isso, porque eu trabalhei um tempão numa escola, num lugar, e as crianças faziam isso. Aí eu saí da escola por questões, me mudei, vim para cá, para o Agreste, para Caruaru. Estou aqui numa escola, fiquei um tempo na educação infantil. E aí a criança que estava chegando, e ela não sabia, nenhuma, porque as crianças que estavam lá naquela salinha comigo, elas podiam copiar uma das outras, né? Mas nessa, chegando a gente bem do começo, as crianças faziam isso que eu estou dizendo a vocês. É muito lindo ver na prática como funciona. Então, por volta dos 3 anos que chega esse lampejo de eu na criança, isso se mostra no desenho assim. Então, esse círculo, né, essa garatuja que estava circular, um caos, vira um círculo, e tem criança que faz bonitinho esse círculo e bota um ponto lá no meio. Eu separei aqui para vocês alguns desenhos assim também. Então, essa criança, ó, é porque tá bem, eu não sei se vocês conseguem ver, dá um sinal aí para mim se vocês estão conseguindo ver o círculo, porque essa criança, ela fez bem, não colocou muita força no lápis, né? Então, ela fez suave, mas o ponto, ó, dá para perceber bem, tem mais uns pontinhos aqui. Então, a criança faz isso, né? Ela circula e bota um ponto, e eu cheguei, eu tô aqui, eu sou um serzinho no mundo. E essa criança que estava nessa garatuja, fazendo esse tipo de garatuja, ela evolui para cá, para esse círculo com o ponto. E normalmente, né, essa que
que fazia esse tipo de garatuja aqui, ela faz um cruzamento. Então, ela faz uma cruz, assim. Algo parecido com isso, ó. Isso é uma criança de 3 anos e um pouco, 3 anos e meio, que fez esse desenho aqui. Então, ela vai evoluindo para isso. Então, é muito fantástico. Se eu tenho uma criança de 4 anos que faz um desenho assim, opa, algo está precisando ser olhado nessa criança, né? O que está acontecendo? Então, já é um alerta. Mas para a criança fazer isso, ela entregar esse desenho, esse tipo de desenho para a gente, ela precisa ter liberdade de ter o desenho, de poder fazer desenho livre. Porque hoje a gente vê que a maioria dos desenhos, a maioria das crianças não tem essa oportunidade de receber um papel em branco e ter as cores lá e ela ficar à vontade para fazer o que ela quiser fazer. Então é importante possibilitar isso, essa vivência para a criança, tá? Então, a criança muito sonhadora, aquela cabeça nas nuvens, né? Ela vai fazer esse caminho da garatuja mais curvilínea e que depois vai virar o círculo e o ponto, tá? E aí, e aquela de temperamento mais volitivo, ela vai fazer esse caminho das retas que vira depois um cruzamento. Então, tanto o ponto como o cruzamento, deixa eu ver aqui que Zuleide perguntou, né? Esse desenho da cruz, o que significa? Então, tanto esse círculo com o ponto no meio e essa cruz é a criança, esse ponto também, né? Aqui também tem um ponto, né? Ó, aqui também tem um ponto, né? No cruzamento. Aqui, ó. Aqui também tem um ponto. Então, isso é a criança colocando já no papel esse registro, esse rastro de movimento do seu eu, dessa consciência, esse lampejo de consciência de eu que chegou no seu corpo. Porque todo o desenho da criança, no primeiro setênio, é uma expressão corporal dela, né? É o que acontece, ela está colocando no papel aquilo que está acontecendo organicamente com ela, tá? Então, aí a criança, depois disso, a criança evolui mais e olha, gente, vocês agora vão reconhecer mesmo. Quem não viu o seu filho, a sua filha, o seu aluno fazendo um desenho desse? É muito lindo. Como isso acontece, assim, é fantástico. Esse aqui, tá, eu não tive um desenho para mostrar para vocês, eu não encontrei um anterior a esse, porque a criança, ela faz mesmo esse caminho evolutivo, tá? Ela faz. Uma criança não vai fazer um desenho assim, ó, ela não vai fazer um assim antes de fazer um assim. Então, primeiro, ela passa por esse caminho todo. E aí, a criança, ela vai chegar, ela chega nesse que tem um nome esquisito, que é os cefalópodes e os artrocefalópodes. Esse nome esquisito todinho aí é para dizer que a criança, agora, depois que ela passou por esse caminho que eu mostrei para vocês, ela vai mostrar como ela está tateando o mundo com o seu corpo, com os órgãos dos sentidos. E aí ela faz isso, ó. Esse aqui é um anterior, porque eles começam a fazer e botam só os 2 olhos. Esse aqui tá um pouco avançadinho, porque já tem a boca, né? O sorriso aí. E antes disso, eles botam só os 2 olhinhos. E eu acho isso muito interessante, desses 2 olhinhos, porque os nossos olhos, né, assim, eles são a expressão da nossa alma, né? E a criança, quando ela se percebe como um eu, aí ela coloca no desenho dela esses 2 olhinhos também, como
eu me percebo como eu e agora eu te percebo também. E aí coloca esses dois olhinhos, né? Ó, aqui tem um registro, ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Que é o anterior àquele, que depois eles começam percebendo. E num desenho num estudo sobre os contos de fadas, eu fazendo um estudo, e aí Rudolf Steiner falando, né, que a criança, ela pequena, ela não percebe toda essa nossa expressão facial e tudo. E aí quando a gente vai olhar para o desenho, que é por isso que a gente não dá essa boneca tão perfeita para a criança, para que ela possa construir a imagem dela e tal, né? Aquele assunto. Aí quando eu venho para o desenho, eu vejo isso claramente na prática, como a criança não percebe mesmo, porque se ela percebesse assim, conscientemente, né, já ela ia representar. Olha esse aqui, ó. Ó, esse solzinho, porque a gente chama de solzinho, né? Mas isso aqui é a criança mostrando pra gente como ela tá absorvendo o mundo com os seus sentidos, né? Ela é toda órgão dos sentidos, ela é toda. Ela tá absorvendo o mundo com toda a sua organização. Então, ela faz isso aqui. E aí a criança, esse aqui já tá um pouquinho maiorzinho, mas quando ele é bem pequeno, ele faz esse solzinho, esse raio, sai daqui de dentro, ó. Tá vendo? O amarelinho sai de dentro. Aí ele vai crescendo, ó. Ainda tá aqui dentro, né? Saindo de dentro. Eu ainda preciso desse casulo, eu preciso ser cuidado ainda. As minhas, ó, eu preciso estar dentro desse redondinho. Então, depois, quando esses raios aqui, eles vão evoluindo e vão vindo para a periferia. E chega uma hora que é muito incrível, que a criança, ela pega da periferia mesmo, fica bem certinho, ela puxa esse traço dela, não sai mais de dentro do centro, tá? Então, e esses desenhos, gente, a gente não diz para a criança assim, desenha o sol, desenha não sei o quê. Isso a gente entrega o papel, o lápis e a criança faz isso. E aí, quando ela tem essa oportunidade, ela nos dá esse desenho. E se vocês fizerem isso com suas crianças, derem o lápis, quanto menor a criança começar nesse processo, mais você vai fazer esse registro da evolução, do desenvolvimento dela, desse crescimento dela, através da sua própria escrita, através da própria escrita da criança, do próprio registro da criança, ela contando a história dela, de como está se dando o desenvolvimento dela. Isso é muito lindo. E aí, após as garatujas, né, por volta dos 4 anos, começam os processos de formação de figuras. E aí que seguem os mesmos, que não é 4 anos, é 3 anos e meio, mais ou menos, né? Que seguem os princípios da lei do crescimento. Como eu mostrei, eles fazem primeiro a cabeça, né? A impressão de ser embrionário, né? Aqui, ó. E aí depois vai fazendo a diferenciação entre cérebro e medula. E eles colocam isso, vão puxando aqui, faz a cabeça e já começa a puxar esse corpo, né? Esse crescimento que vem da cabeça. E é tão orgânico, a gente percebe isso, que a criança faz primeiro a cabeça. E depois ela faz o corpo, como a formação do ser humano, né? O ser humano, ele se forma a partir da cabeça, né? E o crescimento se dá também a partir da cabeça. Então, quando ela chega nesse desenho, ela já quer contar o que ela fez, né? Mas claro que a gente vai fazendo essa leitura. Aqui, ó, eles chegam
num princípio, né, por volta dos 4 anos, aparecem os ritmos no desenho. Olha que ritmo de traçada, bonitinho, ó. Isso aqui vem mostrar também como a criança saiu da cabeça e agora ela tá na coluna, né, nesse corpo, ela cresceu um pouco mais. E quando a gente olha para esse corpo da criança, ela tem um estirãozinho por volta dos 4 anos, ela estica esse tronco aqui. E aí a criança coloca isso no papel, aparece esse desenho. São desenhos parecidos com esse. Então, que vocês vão olhando, quando a gente vai olhando o desenho da criança, a gente percebe o traço, né? Então, eu trouxe para mostrar para vocês os desenhos, os que mais se repetem nas crianças, né? Para vocês poderem identificar aí com os filhos de vocês e as crianças. E aí, aparece por volta dos 4 anos esses espelhamentos. Olha aqui um espelhamento, ó. O que a criança fez em cima, ela fez embaixo também. Tá vendo? Cheio de pontinho, ó. Isso aqui, esses pontinhos, às vezes a criança tem uma presença de eu muito forte e ela bota muitos pontinhos. Vamos mais. Até o 5º ano começam as representações. Gente, isso é tão interessante isso que eu vou falar agora. Muito interessante. Até o 5º ano, a criança, ela representa, ela traz por ela mesma, sem a gente pedir, sem pedir para copiar, os 3 princípios das formas essenciais, que é o círculo, o quadrado e o triângulo. Então, por volta dos 3 anos, a criança, por si só, porque hoje a criança nem tem mais chance, né? Ele tá aprendendo a falar e a gente já, os pais, a gente não, eu não, mas eu dei pro meu mais velho, já dá triângulo, círculo, quadrado para a criança botar, encaixar. E não dá a chance de vir esse símbolo, esse registro da própria criança, do desenvolvimento dela. A criança faz. Então, mesmo sem eu dar para a criança essa forma e dizer a ela, pinte dentro do círculo, pinte dentro do quadrado, do triângulo, isso é um triângulo. Mesmo sem falar nada disso, a criança faz o seu círculo. E depois ela faz o quadrado. E ela chega muito lindamente nesse... deixa eu ver se eu acho aqui que eu misturei todos os desenhos. Falando, eu me empolgo. E aí eu misturei tudo aqui. Mas deixa eu ver se encontro. Ela faz o quadrado. Tem um quadrado bem... Ó, olha aqui, uma criança de 4 anos. Ela chega no quadrado por ela mesma. E tem quadrados que ficam bonitinhos. Isso aqui é um retângulo, né? Mas é assim, essa forma, tá? Ai, ai. Ó, esse aqui tentando sair do círculo para essa forma quadrada, né? E aí os 4 anos, né? O quadrado é muito interessante, é interessante demais. Eu sou apaixonada por esse assunto e de ver isso. E aí por volta dos 5 anos a criança começa a fazer o triângulo. E quando ela chega nesse triângulo, ela vai desenhar a casa. Ela desenha essa casa. Ó, isso é um desenho muito, quando a criança tá, ó, 4, 5 anos, 5 anos e meio, ela faz esse desenho, ó, esse tapete de cor, tá? E e tem uma composição, não é bonito? Não é prazeroso, é artístico, não é? Não tem uma expressão artística nesse desenho? Olha só, as crianças fazem isso. Então, aí também, né, por volta dos 5, 6 anos, surgem a árvore e a casa. Aí a criança já é legal, tem o marrom, tem o verde, até para incentivar essa criança a fazer esse desenho. Porque, ó, ela vai
colocar chão. Lembra, qual a tarefa da criança no primeiro setênio? Não é se apropriar do corpo? Então, ó, ela faz chão, ela faz a superfície, que é a natureza, que agora ela já está percebendo o espaço, né? Então, isso é uma criança de 5 anos e meio, tá? 5 anos, 5 anos e meio ela já faz. E aí, bota o solzinho aqui, ó. Isso aqui, esse solzinho, tá representando o plexo solar dela. E aí, aqui no meio, ela vai colocando, aqui tem um começo de um triângulozinho para formar a casa, tá? Então, a gente avalia, essa criança já chegou no corpo dela, porque como ela tá registrando e dizendo pra gente que o que tá acontecendo organicamente, então eu posso pegar um desenho desse, ó, aqui tem um chão, ó, tá vendo? O céu, e a criança tá bem no meio. Quando ela tá amadurecida, quando ela já amadureceu essa cabeça, ela chega, esse corpinho, ela vai se colocar no chão. Ela se coloca mesmo, o pezinho no chão, a casa não flutua mais, porque aqui ela tá flutuando, ó. Então, quando eu pego um desenho assim, ela flutuando, ela ainda precisa ser trabalhada mais nesse corpo para poder ir para a cabeça, para as funções aprender as letrinhas, que são funções mais abstratas. E o meu tempo tá acabando aqui, né? Eu não sei, eu acho que as minhas lives elas não passam de 1 hora. Então, eu vou parar por aqui, tem muito mais coisa. Se vocês quiserem que a gente continue esse assunto, a gente pode continuar em outro momento, outra live, na próxima semana, ou outro dia, que seja. Se vocês quiserem deixar aí, e se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora, então vocês façam, que eu dou um tempinho aqui para responder, porque não vai dar para a gente continuar, mas esse é um tema que eu sou apaixonada, eu amo esses desenhos, eu guardei como mãe, né? Eu separei dos meus 2 mais novos, porque o primeiro eu não sabia disso, então a única coisa que eu tenho dele é esse registro na agenda. Ele fez um desenho parecido com esse da criança, só com a cabeça e os pés longos, ele fez algo assim. Então eu tenho dele e algo assim, como esse aqui. Como esse, só isso. Mas os outros 2, né, que eu já tinha esse conhecimento, então eu pude separar de cada fase aquele desenho que mais se repetiu, porque esses desenhos, gente, eles fazem e fazem, esse desenho se repete. Tem desenho que a criança faz que tem assim uns 6, 10 daquele mesmo desenho, é muito incrível. Então, é isso que eu desejo para as crianças de vocês, para vocês papais e mamães, professores, que possibilitem essa vivência dessa criança, poder fazer, sair disso daqui, ó. Isso aqui é uma agressão à criança de primeiro setênio, com todo respeito àqueles que estudam e que desenvolvem um estudo em cima disso, mas na minha prática pedagógica e podendo oferecer essa vivência livre para a criança, eu vejo como é saudável para eles se encontrarem nas cores, nos traços, tá? Então, e se você, por alguma razão, quiser dar algo assim para a sua criança que é pequenininha e ela for fazer e sair, riscar tudo aqui, fazer as garatujas dela, diga também que tá lindo, né? Porque não foi por ela não pintou e passou por isso porque ela quis fazer feio, tá? Ela não conseguia, o corpo dela não permitia, tá bom? Então, eu desejo tudo de bom aí.
vocês podem marcar alguém que vocês queiram compartilhar com alguém essa live, que vocês, se vocês acharam interessante, para outras mamães, outros papais terem esse conhecimento também, outros professores de educação infantil. Então, se quiserem, podem me seguir no YouTube, tem muito material lá no YouTube, no meu grupo de contação de histórias, e que eu dou também tutoria, mentoria, o Contos de Paz Infância Plena, que é um grupo do Telegram. Então na bio tem o link para vocês chegarem lá. E é isso, na próxima terça-feira tem live, tem mais live pra gente. Tudo de bom para vocês, para suas crianças. Muito grata por me ouvirem. Eu adoro falar sobre isso. E que bom, tá? Oi, Rita, saudade. Um beijão aí, muito grata. Ximênia, Mirella, Zuleide, vocês, Isabel, né? Quem chegou por aqui, Thaís Rodrigues, muito grata, tá? Valeu. Um beijão, até terça-feira. Eu acho que eu vou ficar fazendo às 6 horas, porque pra mim é melhor, né? De 9 horas eu fico muito cansada. Tá bom, um beijo. Tchau. Até mais.